Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o jornal Potiguar Notícias. Voltamos a apresentar... Olá, você, está no ar mais uma edição do Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Aqui o jornalista Pinto Júnior agradecendo e abraçando a você que nos acompanha pelo rádio, você que nos acompanha pela PNTV, a PNTV Play, a TV digital do portal Potiguar Notícias. Olha, se você quiser ver os programas antigos no YouTube, você acessa aí PNTV Play e todos os programas você pode conferir. E aí você poderá conferir todos os demais programas. Nós também estamos por 20, estamos na rádio, nós estamos no rádio, em 20 emissoras de rádio, chegando a diversos cantos e recantos do estado do Rio Grande do Norte. Estamos muito orgulhosos de ser recebido aí na sua cidade, de ser recebido aí na sua casa, de ser recebido aí no seu carro, de ser recebido aí no seu celular, nas listas de Zap. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. No programa de hoje nós temos o prazer, a alegria de conversar com Gilvan Michelson, que é presidente do Assurne, ele é empresário e presidente da Rede Mais e presidente do Assurne, que é a Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte. E também com Oswaldo Negrão, que é professor de Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é o novo presidente do Adurne Sindicato. Ele representa todos os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, instituição fundamental para o conhecimento, para a ciência, no Rio Grande do Norte. Vamos conversar com ele no programa de hoje. E, antes de tudo isso, eu queria recomendar para você, você que é um bom leitor, para você que é uma boa leitora, os colunistas do portal Potiguar Notícias. Acesse aí Potiguar Notícias, tem notícias novinhas em folha, chegando agora, autorais, produzidas pela equipe do Potiguar Notícias. Você só vai ler no portal Potiguar Notícias. Além dessas notícias que o Otávio Albuquerque vai trazer para você daqui a pouco, tem também as colunas de Emanuela Souza, Wellington Duarte, direto de Portugal, Liliana Borges, advogado Daniel Costa, advogado Evandro Borges, Bia Crispim, que fala sobre essa questão do LGBTQI+, Renice Ordini, Cefas Carvalho, Ananda Carvalho, Andresa Tavares, Andréia Nogueira, Ana Paula Campos, Eliade Pimentel, professor Aderson. Quem mais? Tem muita gente boa aqui. Ana Carolina Monte Procópio, com textos maravilhosos. Então é isso, mas
você fica à vontade para acessar na hora que você quiser o portal Potiguar Notícias. Agora peço licença para trazer Otávio Albuquerque com os principais destaques do portal Potiguar Notícias. É com você, Otávio, tudo bem? Tudo bem, Pinto Júnior? Muito boa tarde especial ao nosso ouvinte, espectador, está aí acompanhando o jornal Potiguar Notícias, segunda edição. Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos repercutir aqui as notícias em âmbito local e também em âmbito nacional, que estão todas lá no nosso portal. Bolsonaro critica a CPI da Covid e diz que pretende ser o último a tomar vacina. O presidente Jair Bolsonaro fez críticas diretas hoje à CPI da Covid instalada no Senado Federal e disse, em conversa com apoiadores, que pretende receber a vacina contra a Covid-19 por último, o que considera ser um exemplo. A declaração ocorre um dia depois de um áudio mostrar o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, falando a colegas que tenta convencer o presidente a ser vacinado contra a doença. Novamente o presidente da República dando um péssimo exemplo. Pelo menos aí ele está dizendo que vai tomar. Antes ele falava mal da vacina, agora ele já está dizendo que vai tomar, né? Talvez ele faça igual fez o auxiliar dele, toma escondido, né? Vamos ver. Vamos continuar acompanhando esse tema. Diga mais. Bolsonaro reedita MP que permite redução de jornada e corte de salários. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira, dia 27, uma medida provisória que recria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O texto, já previsto na MP 936, editada no ano passado, permitirá a empregadores a redução da carga horária e a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Essa é a essência do governo Bolsonaro, né? O povo é secundário, os grandes empresários vêm na frente. Taveira não se manifestou publicamente sobre o vereador preso que era da base do prefeito Rosane Taveira. E aí tem várias pessoas, como a Fátima Alves, que é vereadora, cobrando que o prefeito se posicione. Afinal de contas, foi o prefeito Taveira que nomeou o vereador que está preso. Seguimos adiante. O Rio Grande do Norte chegou nesta terça-feira, dia 27, a 219.748 casos confirmados do Covid-19. São 5.373 mortes notificadas no estado desde o início da pandemia. De acordo com o novo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP, outros 1.076 óbitos estão sob investigação. Deputada Isolda solicita envio de doses extra da Coronavac para Mossoró. Otávio. Natal começa a vacinação de idosos a partir dos 60 anos contra a Covid-19 nesta quinta-feira. Natal começa nesta quinta-feira, dia 29, a vacinação dos idosos com 60 anos de idade contra a Covid-19 com a vacina da Oxford AstraZeneca, segundo informou a Prefeitura da capital. A vacinação será realizada em 35 unidades básicas de saúde e em 6 pontos de drive-thru. A aplicação da segunda dose da Coronavac segue suspensa na cidade por falta de doses e ainda não há previsão de quando será retomada. Técio Tinoco comemora lei que prioriza pessoas com deficiência em imunização contra o Covid. Segue, Otávio. Só mais uma para fechar o nosso giro, voltando ao âmbito nacional. Minha preocupação imediata é com CTI, diz Queiroga, sobre CPI da Covid. Em coletiva para atualização de dados sobre temas debatidos pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi questionado sobre uma eventual participação da CPI da Covid instalada ontem no Senado. Abre aspas. A minha preocupação imediata é com CTI, Centro de Terapia Intensiva. A CPI é atribuição do Parlamento. Se eles me convocarem, eu vou lá e vou discutir abertamente o que eu tenho feito no Ministério da Saúde. Fecha aspas aí para o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, minimizando a importância da CPI nesse momento. O ministro deveria, talvez, dizer que a missão principal dele deveria ser salvar vidas, seria cuidar da saúde do povo brasileiro. Infelizmente, ele não disse isso. Lei Aldir Blanc, da Fundação José Augusto, prorroga prazo de prestação de contas para 30 de setembro. Então, você que conseguiu aprovar seu projeto no edital da Fundação José Augusto, você tem até 30 de setembro para prestar contas. Otávio Albuquerque, muito obrigado pela companhia. E tem texto novo, né, lá no portal Potiguar Notícias?
Está chegando um texto novo sobre a manifestação. Que manifestação? Ontem, a manifestação ocorrida ontem entre políticos e professores contra a administração do Taveira. Inúmeras foram as denúncias de compra de voto, falcatruas aí no âmbito da saúde, várias denúncias que foram feitas contra a administração do Rosano Taveira, atual prefeito de Parnamirim, e essas informações estarão lá na nossa matéria, no portal Potiguar Notícias. Então acesse aí, potiguarnoticias.com.br. Tem notícia nova chegando. Nós vamos a um rápido intervalo comercial aqui, agradecendo ao Otávio Albuquerque pela companhia e vamos no programa de hoje conversar ainda com o presidente da Surne, Gilvan Michelson. No próximo bloco conversaremos com Oswaldo Negrão, que é o novo presidente do Adurno Sindicato, aquele sindicato que reúne todos os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O intervalo é pequeno, a gente já volta. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Agora você tem um excelente lugar para morar com conforto e segurança. Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, postos de saúde, shoppings, central do cidadão e comércio. Uma cidade independente bem pertinho de Natal. Calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel. Financiados pelo Banco do Brasil e Caixa. Com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá você, estamos de volta com o Jornal Potiguar Notícias, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha em todos os cantos e recantos do Rio Grande do Norte, através do rádio. Muito obrigado. Você que está no seu automóvel, pela carona. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelos grupos de Zap, pelas redes sociais do Potiguar Notícias, pela PNTV, TV Sena. Um abraço. Olha, neste bloco, no último bloco do programa de hoje, nós vamos conversar com o presidente da Surne, que é a associação que reúne todos os supermercados do Rio Grande do Norte, o empresário Gilvan Michelson. Neste bloco, nós vamos conversar com o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Oswaldo Negrão, que está
que é o futuro presidente do Adurno Sindicato, visto que a eleição começou ontem e termina hoje e é chapa única. Professor Oswaldo Negrão, muito obrigado por estar conosco. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem, tudo ótimo. Dizer que é um prazer, uma alegria reencontrá-lo. Da mesma forma, obrigado. O senhor é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e eu queria lhe perguntar como é que está, antes de nós falarmos da eleição, como é que está sendo dar aula no curso de medicina, nesse tempo de teletrabalho, nesse tempo de aula à distância. Sim. Como é que tem sido esse desafio? Tem sido um desafio enorme, considerando que não só na medicina, mas todos os cursos da área da saúde, nós temos uma experiência e um acúmulo, né, desse trabalho na modelagem presencial, né, no dia a dia. Nós levamos os estudantes, já desde o início da graduação, para os serviços, para as práticas, né, nos serviços de saúde. E aí, com o modelo remoto, nós tivemos que nos reinventar, né, adaptar tanto os conteúdos quanto as atividades para esse modelo remoto que a gente já vem desenvolvendo desde agosto do ano passado, né? Tem sido desafiador tanto para os professores quanto para os estudantes, né? Porque, enfim, nós precisamos adaptar essa realidade e, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem algumas perdas que, no futuro próximo, né, assim que a pandemia nos permitir, aí nós temos que pensar em estratégias para que eles possam estabelecer essas experiências, enfim, né, no dia a dia. Professor Oswaldo, eu conversava recentemente com o reitor do IFRN, o professor José Arnóbio. Sim. E ele disse uma coisa que a maioria das pessoas talvez não esteja prestando atenção. Ele disse, olha, a educação à distância está trazendo, não é educação à distância, remota, né, nesse momento, porque Sim. Distância, EAD é um outro patamar. É uma outra modalidade, Exatamente. um outro patamar. Exato. Mas ele dizia o seguinte, que a educação é também a convivência, a experiência no campus, a troca de informações, presencial, esse debate, a vivência com o espaço físico. Exato. Como é que o senhor observa essa questão? Então, concordo completamente com o professor Arnóbio, pela seguinte questão. A socialização do sujeito, ela faz parte, ela está presente exatamente no âmbito, dentro de uma sala de aula, e assim como nesse contato com a comunidade, como eu comentei anteriormente. Por quê? A prática clínica, né, o que os futuros profissionais vão precisar desenvolver são justamente essas relações proximais. Né? Na relação profissional-paciente, isso é fundamental. Então, aprender o olho no olho, né? Aprender, você percebe quando a outra pessoa está lhe dando atenção ou não. Né? E isso os psicólogos dizem que o corpo fala. Né? Isso, muito, muito, muito. Que é uma das fragilidades que a gente vê no trabalho remoto, justamente porque a maioria das aulas, os estudantes deixam, inclusive, a câmera desligada. E na sala de aula, quando você olha para os estudantes, você percebe aquele estudante, exatamente pela expressão corporal dele, se ele está em dúvida, se ele quer fazer uma pergunta, e aí você tem essa maior possibilidade de interagir. Já no modelo remoto, não, né? Você perde essas possibilidades, né? É um desafio grande. Sim. Professor, estão falando numa terceira onda, Sim. que já chegou na Europa, que pode chegar aqui no Brasil. Sim. O que é que o senhor acha? É uma questão de tempo. Vai chegar? Certamente. Que pena. Certamente porque o modelo de transmissão, né, o modelo epidemiológico, ele é historicamente conhecido já há décadas. Né? Então, são ondas, né, de crescimento, de contágio, depois essa onda vai reduzindo, mas infelizmente no Brasil nós tivemos não exatamente primeira e segunda onda, né, porque nós ficamos num platô, né, porque teve o crescimento e depois nós estabilizamos num momento de muita alta, que é mais ou menos o que nós estamos vivenciando agora, né? Não é exatamente um declínio, é uma redução do número total de mortes, mas ainda estamos num patamar altíssimo, muito próximo ainda de 3 mil mortes por dia, né? Quer dizer, se um avião transporta 300 pessoas, são 10 aviões por dia que caem de 300 pessoas por dia. Isso não mata mais do que uma guerra, do que qualquer guerra. E isso é uma situação de guerra, né? Tecnicamente falando, é pior do que uma guerra mesmo. Terrível. Professor, o Adurno Sindicato, depois de 2 mandatos do professor Wellington Duarte, que é doutor em economia, agora vai ser comandado pelo senhor, o professor Oswaldo Negrão, que é do curso de medicina. O que muda? O Departamento de Saúde Coletiva, na verdade. Deixa eu só fazer essa pequena correção, porque para além da medicina... de Saúde Departamento Coletiva. De Saúde Coletiva, isso. Certo. Porque
para além da medicina, né, nós damos aula, eu dou aula pessoalmente, né, no curso de medicina, mas também em 2 disciplinas que são muito estratégicas, que chama Saúde e Cidadania. Sim. Então, nessa disciplina, nós temos como uma articulação com as demais profissões no campo da saúde. Da área Isso. biomédica. Então, entra medicina, odonto, enfermagem, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, educação física. Então, é importante porque os estudantes, né, e os profissionais de saúde precisam compreender que essa articulação interprofissional é um dos grandes saltos de qualidade que a gente pode estabelecer na atenção. Né? Por exemplo, teve um estudo que foi lançado a semana passada que demonstra que aquelas UTIs onde tem o dentista, né, o cirurgião dentista atuando, reduzem até 60% o risco de morte e reduz os dias de internação. Por quê? A saúde bucal está relacionada com possibilidades de recuperação, né, ou de piora, né, dos agravos, como, por exemplo, uma pneumonia que o paciente pode desenvolver pelas bactérias que estão na boca. Né? Então, essa relação interprofissional é fundamental. E uma UTI, o senhor falou em UTI, sim, a gente fala da medicina e lembra do médico, mas é multidisciplinar, multidisciplinar. Né? Quer dizer, sem o enfermeiro ali não funciona, sem o profissional de limpeza não funciona. Os técnicos, né, eles são fundamentais e essenciais, porque é preciso pensar, quando a gente fala, né, abre leito e fecha leito, um leito de UTI, nós estamos falando de mais ou menos 20 profissionais que estão na retaguarda. Né? Então, é esse conjunto, é a expertise, inclusive, o treinamento conjunto desses profissionais é que traz a excelência na atenção. Daí a sua disciplina, nesse sentido, é transversal, né? Exatamente. Por isso que a gente tem essa perspectiva da transversalidade e para eles conhecerem, de fato, lá no território. Então, no dia a dia, né, quando a gente está no momento não pandemia, nós levamos estudantes já desde o primeiro período para eles já irem compreendendo o que é um serviço de saúde, qual a relação interprofissional dos profissionais que atuam e essa relação também com a comunidade, que é fundamental, né? Eu acho que é fundamental, né? Você ter... hoje, a profissão de médica, ela é muito respeitada pela comunidade, né? Tem uma credibilidade muito grande, né? Professor, e quais serão os seus principais desafios? Ontem nós conversamos com o professor Wellington Duarte, que está deixando a presidência do Adurne, sindicato, e o senhor vai assumir, acho que é em junho, não é isso? Isso, em junho. Em junho. Exato. Quais serão os seus principais desafios? Olha, os desafios hoje, a gente precisa pensar desde a questão orçamentária, né? A lei orçamentária que foi aprovada agora no último dia 22, ele trouxe novamente, né, cortes tanto na saúde, quanto na ciência e tecnologia e na educação. E esse é o tripé fundamental, né, da universidade e também do Sistema Único de Saúde. A questão do financiamento. A questão do financiamento, que é uma questão estrutural, porque, né, com o orçamento da LOA 2021, por exemplo, a UFRN não tem nada, ele tem 0 de recursos para investimentos, para novos investimentos. Né? Então, é uma situação que fica bastante dramática, né? Pensando que a gente precisa minimamente de algumas reformas para a retomada, inclusive, do ensino presencial. E, ao mesmo tempo, a gente tem essas demandas, né? Pela questão das perdas salariais e da própria carreira, né? Que vem sendo ameaçada também, já que a gente tem uma reforma administrativa que já está tramitando no Congresso Nacional e que ameaça diretamente, né, o funcionalismo público, em especial os professores das universidades, dos IEFs e das universidades. Né? Então, nós temos pautas locais, né? Porque, lembrando também que a UFRN, ela também está nos campi no interior, né? Em Currais Novos, Santa Cruz, Caicó, né? Então, nós precisamos ter esse olhar ampliado, pensando nos professores que estão aqui em Natal, mas que também estão no interior. Eles também precisam ser representados e também tem as demandas que vêm de lá, né? E aí o seu mandato vai ter um trabalho assim itinerante de visitar esses campos? Isso, nós já temos dois dos diretores são do interior, eles são de Santa Cruz, e a ideia justamente é que a gente faça essa articulação, mantenha essa articulação, né? Justamente para que os professores que estão atuando no interior se sintam representados e que as demandas específicas de lá também possam ser debatidas e pautadas junto à reitoria, né, junto às entidades e às pró-reitorias, que a gente também busca esse tipo de articulação, internamente falando. Né? Eu conversava com um colega seu, também professor da UFRN, e ele mostrava muita preocupação em relação à questão da pesquisa. Sim. Do CNPq, enfim, das instituições de pesquisa, de fomento, né? De fomento à pesquisa, que está sendo subfinanciado. Isso. Em que medida isso está acontecendo? Olha, a previsão para esse ano é de que mesmo aqueles cursos que
passaram, né, pelo processo seletivo que contavam com as bolsas já no início de 2021, apenas 18% dessas bolsas sejam de fato efetivadas, né? Então, nós temos um trabalho já de imediato, né, desenvolvendo em Brasília, em parceria com o Proifes Federação, que é a entidade, né, federativa de vários sindicatos nacionais, justamente para tentar emendas parlamentares e tentar projetos de captação de recursos para que a gente possa ampliar. Porque se você não financia a formação de novos pesquisadores e, ao mesmo tempo, da manutenção dessas pesquisas, inclusive, precisa ser registrado, pesquisas que têm como tema principal a Covid, foram cortadas bolsas. É mesmo? Plena pandemia. Pois é. Então, assim, a situação é preocupante porque ela extrapola, inclusive, a própria questão da educação, né? Por quê? Porque é uma questão, hoje... Sanitária, né? Sanitária nacional, mundial, né? Até, mundial. Mas nós temos desafios locais que nós precisamos de recursos. Se a gente olhar os outros países, o que eles estão fazendo é redirecionando os recursos de outras pesquisas que não sejam Covid para ter recursos para a Covid. E aqui nós estamos tirando recursos da própria pesquisa em cima da Covid e da soberania nacional, que seria o desenvolvimento de uma vacina nossa, né? Para acabar justamente com esses dilemas da dependência que a gente tem nós hoje. Nós temos tradição, né? Pega o Instituto Butantan, Isso. tem mais de 100 anos de Exatamente. história, né? Quer dizer, mas me parece que não tem uma efetividade no que diz respeito à pesquisa sistemática, né? Porque outros países bem menos rico do que o Brasil hoje é a 12ª economia, Isso. mas um dia desse era a 8ª economia Isso, do mundo. isso. Aí não tem, com todo esse dinheiro que nós temos, sendo a 8ª economia do mundo, sendo mesmo a 11ª, Isso. ou 12ª, dentro de 200 países, é uma posição muito privilegiada. Exatamente. E não ter dinheiro para pesquisa, para a gente ter a própria vacina, isso é uma coisa trágica. É uma afronta, né? Se a gente comparar, por exemplo, os recursos que estão destinados hoje para ciência e tecnologia, está em torno de 5%, 5 bilhões de reais. Já tivemos em 2012 15 bilhões de reais e hoje voltamos próximo de 4,8 bi. É mais ou menos o orçamento que tinha Fernando Henrique Cardoso no último ano de gestão do governo dele. Ou seja, nós estamos retrocedendo quase 20 anos, né, em termos de investimento. Então, se você quer desenvolvimento de ponta, que é o fundamental, os países que estão tendo crescimento exponencial e sustentabilidade do país são os países que estão investindo em tecnologia, né, em alta performance tecnológica. E nós, infelizmente, estamos vendo hoje o país sendo um agroexportador de commodities. Novamente, né? Qual é a nossa base hoje de exportação? Soja, gado e minério de ferro. E depois nós importamos produtos processados e importamos lâminas de aço da própria mineral que nós exportamos. Isso aí traz um prejuízo na balança comercial. Fantástico, né? Isso, e o pior de tudo, né? Que a gente vê pouca perspectiva, inclusive, para esses estudantes de pós-graduação em que nós formamos. Hoje tem um apagão de salários e de possibilidade de contratualização desses novos profissionais, desses novos pesquisadores. Então, o que a gente assiste novamente, como a gente viu lá no final dos anos 90, é uma fuga de cérebros, né? A gente já tem uma... As pessoas estão... deixando o país. Doutores, pós-doutores, cientistas, né? Exatamente. Cientistas. Isso. Então, é uma situação muito complicada, né? Isso é um prejuízo enorme, porque, para além da questão do desenvolvimento e da tecnologia, existe um custo social para você bancar, né? Quase 20 anos de investimento, às vezes 30 anos de investimento para você ter um pós-doutor de alta performance. Aí ele vai morar no outro país. Aí vai morar no outro país. E aí, quer dizer, todo o investimento, o recurso que nós desenvolvemos aqui, que é fundamental, mas você tem que ter uma política na sequência, que é justamente para você poder captar para o próprio Brasil, para a própria nação brasileira, esses profissionais de excelência. Captar né? o investimento que a própria sociedade fez. Exatamente. Professor, o que muda, deixa eu fazer uma pergunta mais Sim. específica em relação à sua presidência. Sim. O que muda em relação ao trabalho feito pelo professor Wellington e o que o senhor fará nesses próximos 3 anos? Qual o foco que muda, qual o foco que continuará semelhante? Bem, nós temos 3 anos, considerando junho, né, desse ano, nós vamos ter pelo menos mais um ano ainda dentro dessa perspectiva de uma pandemia que não se encerra, infelizmente, em 2021. Né? Então, só essa dinâmica, né, de você não poder fazer, por exemplo, assembleias presenciais, de você desenvolver as atividades, né, que o Adorni desenvolvia, como nas trilhas da democracia, né, cafés lá dentro dos espaços culturais do centro de convivência, isso já é algo que a gente tem apostado justamente em programas, em atividades
na modalidade remota, que é o que é possível de ser feito, né? Então, nós temos essa perspectiva de continuar investindo tanto na informação para os nossos professores, que é fundamental que eles compreendam essa dinâmica da política que acontece em Brasília e que reverbera aqui na nossa realidade, né? No local, tanto Natal quanto no Rio Grande do Norte como um todo. E, ao mesmo tempo, nós temos a perspectiva de buscar mecanismos, não necessariamente uma assembleia, mas de que reuniões temáticas possam ser pautadas. E isso é muito importante. Nós fizemos dois pilotos até, um em fevereiro e outro agora, 15 dias atrás, chamando professores, né, dos diferentes centros para fazer esse debate. E eles acharam muito proveitoso, porque, às vezes, os professores têm algumas dúvidas que são específicas e, às vezes, são dúvidas que são recorrentes. Então, como nós temos também uma assessoria jurídica, né, e muitas das questões hoje têm a pertinência com decretos e regulamentações que vêm, né, muitas vezes do próprio Ministério da Educação e que impactam, né, no dia a dia dos professores. Então, é importante também ter essa assessoria jurídica e essa horizontalidade das informações, né, que é importante que as pessoas busquem informações quando elas têm dúvidas, porque, ao mesmo tempo hoje que a gente tem muita informação disponível na internet, também tem muita fake news. Tem muita desinformação. Esse é um tema que a gente vai voltar a debater aqui, né, de forma sistemática. Isso. Professor Oswaldo Negrão, qual foi a pergunta que eu não fiz que o senhor acha importantíssimo falar para a comunidade universitária e para a sociedade norte-rio-grandense? Pronto, vou pensar primeiro na sociedade norte-rio-grandense e depois voltar para a comunidade universitária. Tá. Eu acho que é fundamental nós termos espaços democráticos como esse seu programa, né? Eu fico muito feliz em ter a oportunidade de vir discutir aqui. A população precisa compreender que existe uma necessidade da gente fazer defesa, uma defesa intransigente à educação. A educação precisa ser um dos elementos estruturantes da nossa sociedade. Mas nós precisamos, ao mesmo tempo, cobrar dos nossos gestores, dos nossos políticos, seja o vereador da sua cidade, o deputado estadual do seu estado, ou o deputado federal e os senadores que nos representam, que eles tragam, não só no discurso no período eleitoral de que a educação de fato é algo importante, mas acompanhar esses políticos para ver o que eles têm feito para de fato efetivar a educação no seu município, no estado e no governo federal. Então, é fundamental que a sociedade contribua para essa alavancagem da educação, né, do sistema educacional como um todo. Então, é uma questão primordial. E para a comunidade acadêmica, né, que nos assiste nesse momento, lembro que é importantíssima a votação, né? Hoje encerra o hoje período eleitoral, hoje às 23h59. 23h59. Em qual site? Qual site? www.adorne.com.br. Perfeito. Muito obrigado, professor Oswaldo Negrão, e agora presidente do Adurne Sindicato. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. O senhor toma posse em junho, né? Em junho, isso, exatamente. Perfeito. Agora eu gostaria de saber da técnica, se eu posso chamar direto, pedir aqui para o professor Oswaldo Negrão ficar um minutinho, e a gente, para ganhar tempo, chamar já o nosso próximo entrevistado, o Gilvan Michelos. Posso chamá-lo, Guedes? Alô, Gilvan, você está me ouvindo bem? Gilvan Michelos, queria pedir para você liberar perfeitamente. Tá me ouvindo? Boa tarde, Pinto. Queria agradecer a você, Gilvan Michelos, que eu sei que é uma pessoa cheia com uma agenda muito tomada, e você abriu esse espaço para conversar conosco no programa de hoje. Muito obrigado por nos atender. Sempre à sua disposição, meu amigo. Muito obrigado. Gilvan, o ASURNE, que é a Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte, fez uma parceria com o Sincovaga e também com o governo do estado, no sentido de atender, grande parte da população que está vivendo uma insegurança alimentar. Eu queria lhe perguntar qual a importância desta parceria e quantas famílias foram atendidas pelo ASURNE, governo do estado, Sincovaga. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem, Pinto, aí através do Potiguar Notícias, todo o estado do Rio Grande do Norte. Dizer a você que os supermercados, desde o início da pandemia, eles vêm atuando perante a sua responsabilidade social junto às comunidades mais carentes, as comunidades mais próximas dos bairros
onde estão localizados, nas cidades do interior, sempre fazendo um trabalho de assistencialismo, de forma individual ou através da nossa associação da Surne. Fomos procurados, logo nos primeiros meses da pandemia, fomos procurados pela governadora, através do seu controlador-geral, Dr. Pedro Lopes, para que a Surne se envolvesse no projeto de arrecadação de alimentos, sendo um instrumento de arrecadação, pois era um local de logística mais fácil para se fazer essa arrecadação de alimentos e posterior coleta por parte do governo e distribuição também por parte do governo do estado. Então nós tivemos já 2 etapas, uma etapa inicial entre março e abril até maio do ano passado, uma segunda etapa onde tentamos amenizar a questão do Natal mais solidário, né, das famílias nessa situação de segurança alimentar. E agora, com a inexistência do auxílio, né, que foi tão importante no momento do ano passado, quando se instalou definitivamente a pandemia, naquele momento, agora está fazendo falta. E recomeçou, mas de maneira bem reduzida, não foi suficiente para atender as comunidades mais carentes, as pessoas em situação de rua, de desabrigo e agora de desemprego também. Então, a gente retomou a campanha na semana passada e para que a campanha tivesse um início marcante, os supermercados, junto com a Surne, né, supermercados locais, eu queria até pedir licença a você para agradecer individualmente as redes Nordestão, Favorito, Supercop, Super Show, Rede Mais e Bom Dia, que fizeram suas doações também de maneira individuais, juntamente com a doação da Surne, onde nós conseguimos fazer uma doação de 2.000 cestas básicas, a se juntar com as que o governo já tinha adquirido e agora dando início à arrecadação junto aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, a toda iniciativa privada que desejar fazer suas doações, a sociedade civil. Então, estamos convocando a todos para participar, procurar um supermercado de sua preferência, associado à Surne, e fazer sua doação para contribuir com a nossa campanha. Gilvan, inclusive os clientes, você é da Rede Mais, tem um supermercado em Parnamirim, Nova Cruz, Santa Cruz. Essas cidades estão nos escutando agora. Eu lhe pergunto, as pessoas individualmente que compram, os clientes da Rede Mais, você citou aí o Dia, outros Favorito também, as pessoas que compram lá, pode deixar um troco amigo, pode deixar algum tipo de contribuição para aumentar o número de cestas a serem destinadas às pessoas que estão em vulnerabilidade? Para essa campanha, Pinto Júnior, nós estamos tratando especificamente com doações dos produtos, certo? Existe a opção de você comprar qualquer que seja o produto, um flocão de milho, um pacote de arroz, um pacote de feijão, qualquer que seja o item individualmente. Ou também nós fizemos uma cesta bem compacta, de aproximadamente 8 quilos, para ficar mais acessível àquela pessoa que já quer doar uma cestazinha, já compacta e completa, né? Até para facilitar a logística. Sim. As pessoas que desejarem fazer suas doações... No valor de quanto, Gilvan? Abaixo de R$50. Ela varia de 45 a 50. Certo, abaixo de R$50. Então, se alguém quiser ir a qualquer supermercado e dizer, olha, eu quero contribuir com a cesta, é R$50. Exatamente. E você pode... eu não quero nem aí. Existem vários canais para entrar em contato com os supermercados, telefones, WhatsApp, os deliveries. Então, existem várias formas de você fazer sua doação. Eu quero fazer uma compra e quero que faça a doação da cesta básica aí para a campanha RN Chega Junto no combate à fome. E será feita a doação da mesma forma, tá certo? Certo. Isso é importante, Gilvan, porque eu estava vendo aqui, eu entrevistei o presidente do Sindicato dos Médicos,
que se juntou com a OAB e outras instituições mais, e estão também fazendo a sua doação, pedindo para os médicos fazerem individualmente, as instituições fazendo individualmente, porque o número é assustador. Nós temos 3,5 milhões de habitantes no Rio Grande do Norte e cerca de 40% fala assim, em quase, se aproximando ali da metade, cerca de 40% da população está tendo dificuldade com essa questão alimentar. Tem um outro percentual que aí é insegurança alimentar total. É grave mesmo a situação, né? Você que está no dia a dia trabalhando com essa questão do consumo das famílias, inclusive famílias de baixa renda, porque o seu supermercado, a rede que você participa, a Rede Mais, ela tem até um slogan que fala que ela é perto das comunidades, perto das pessoas, né? Como é que você está sentindo isso, essa situação no caixa? As pessoas também estão mudando os produtos, procurando produtos mais baratos. Como é que você, como empreendedor, você sente isso, Gilvan? Olha, Pinto, eu vou até confidenciar a você. Eu, além de ver, sentir, ouvir todos os dias, seja de um colaborador, de um amigo, eu recebo no meu telefone, alguém descobriu o meu número, aí me liga, manda mensagem, olha, me consiga uma oportunidade, minha família está em desespero, nós estamos desempregados, eu e meu esposo, arrumo um emprego para o meu filho. Então, assim, diariamente a gente recebe esse tipo de pedido. É muito numeroso, tá certo? E a gente tem feito de tudo para tentar ajudar e fazer valer aí a nossa força, enquanto associação, enquanto supermercadistas, não esquecer da nossa responsabilidade social. E como eu lhe disse, nós estamos trabalhando de forma também individual, desde o início, tentando ajudar ao máximo a minimizar essas situações. Existem pessoas, entidades, órgãos filantrópicos, equipes, inclusive, que fazem assistencialismo na rua, que procuram a nós, instituições, para sermos uns colaboradores, né, desses projetos. Eles cada vez mais estão mais ativos e mais fortes. E o que eu acho que a única coisa que a gente está levando dessa situação todinha é o aumento da solidariedade das pessoas e a preocupação das pessoas umas com as outras. Gilvan, também aconteceu uma parceria que precede essa que foi feita com o governo do estado do Rio Grande do Norte, com a Cruz Vermelha, né? A Surne, o Sincovaga estiveram com o presidente Gilvan Michelson já desde o ano passado, aliás, com o presidente Montenegro. Você também participou dessa articulação. Qual foi o resultado desse trabalho em parceria com a Cruz Vermelha do Rio Grande do Norte? Eu quero dizer, Pinto, que o desenvolvimento da campanha, né, se deu através também da Secretaria de Assistência Social, das SETAS, perfeito, e da Defesa Civil, órgãos do Estado. A Cruz Vermelha, ela tem sido um parceiro muito forte da Surne, né? Já tínhamos feito uma campanha individualmente com a Cruz Vermelha, por acharmos que eles tinham aí o know-how para fazer a logística, a distribuição de algumas cestas que nós fizemos a doação no passado, e criou-se aí um laço muito bom de trabalho, e eles vêm participando nas nossas lojas, incentivando a arrecadação, fazendo um trabalho de conscientização das pessoas, inclusive no combate ao Covid. Então, a Cruz Vermelha tem sido um parceiro muito importante. Eu quero agradecer aqui ao presidente Kelson Montenegro, pela sua parceria. É o Kelson Montenegro. Perfeito. Agradecer a ele a participação efetiva na campanha, e ele está nos ajudando internamente nos supermercados com essa campanha também do RN Chega Junto no combate à fome. A última vez que eu entrevistei o Kelson, ele me falou também de uma participação, a Cruz Vermelha fez um contato com o Pedro Lopes, que é do governo do estado do Rio Grande do Norte, auxiliar da governadora Fátima Bezerra, e falou sobre a distribuição de máscaras e orientação, higienização nos supermercados aqui da Grande Natal. E eu perguntei para ele se estava chegando em Parnamirim.
ele disse que chegaria. Aí eu quero lhe perguntar, chegou? Chegou sim, Pinto. A Cruz Vermelha fez a distribuição das cestas não só em Parnamirim, mas nas cidades onde os supermercados receberam aí os colaboradores da Cruz Vermelha, em Santa Cruz, em Nova Cruz, em João Câmara, em Macau, muitos supermercados, onde a Cruz Vermelha, a gente recebeu através do governo do estado essas máscaras, e essas máscaras elas eram ofertadas aos clientes, independente de qualquer ajuda. A gente ofertava a máscara, eles davam informativos, informações sobre o combate ao Covid, e fazia também incentivo a todos a fazer uma doação, nem que fosse de um produto, para compor as cestas, para compor as doações daquelas situações que nós estávamos fazendo de arrecadação. Gilvan, eu acabei de conversar com o professor Oswaldo Negrão, que ele dá aula no curso de medicina, de educação física, departamento de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele acaba de ser eleito presidente do Adurne Sindicato, que é a instituição que representa os professores da UFRN. E ele está dizendo, assim, também conversei, mais uma vez lembrando aqui, com o presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Geraldo Ferreira Filho, e o que eles me dizem é que haverá uma terceira onda, muito provavelmente, no Brasil, né? Porque já está vivendo na Europa, e essas ondas, nas pandemias anteriores à Covid-19, também ocorreram, e a gente, com esse processo de mundialização que a gente tem, as pessoas viajando entre os países, o vírus costuma pegar carona, né, entre esses transeuntes, entre os continentes, entre os países. Qual o sentimento da Surne, o seu sentimento, e como a gente se preparar, na sua opinião, para viver ainda essa terceira onda? Porque a Covid-19, ela não mata só pessoas, ela mata CPFs, ela cria desemprego, ela ataca a economia, ela proíbe, impede várias atividades que precisam de contato. Então, qual é o seu olhar sobre essa perspectiva? Olha, Pinto, enquanto serviço essencial à sociedade, nós sempre estivemos aí também na linha de frente, em contato com fornecedores, com clientes, né? Tentando respeitar a cadeia de abastecimento ao máximo, para que não deixasse a situação ficar pior do que já está. Temos enfrentado bastante dificuldade no que diz respeito aos preços dos produtos, dos insumos, embalagens, questão de transporte, logística, questão de tempo de abastecimento. Então, tudo ficou muito difícil, o custo Covid aumentou bastante. Com a alta dos preços, a gente não consegue repassar as margens. A questão do respeito aos nossos colaboradores e o cuidado também redobrou. A gente está tendo um cuidado de ter que ter, inclusive, de contratar mais pessoas para dar o tempo da recuperação àqueles que precisam se recuperar, né? A gente tem que ter esse respeito e essa empatia junto a eles. E estamos de mãos dadas, sem baixar a guarda. A Surne tinha muitos projetos para desenvolver esse ano de 2021, nós já demos algum stand-by em alguns, e estamos nos dedicando incansavelmente, diuturnamente, a traçar protocolos de operação para que tenhamos segurança na nossa operação, segurança para o nosso cliente, segurança para o nosso colaborador, segurança para os nossos diretores que estão nas lojas todos os dias. Raramente você vai ver um diretor do supermercado, somente esses nossos de bairros, de vizinhança, em casa. Eles estão lá, junto com seus colaboradores, lutando no dia a dia, com bastante dificuldade, mas respeitando a todos. E com controle, como eu lhe falei, tentando fazer o máximo possível no controle ao Covid. E essa situação da terceira onda não vai ser diferente. Se realmente vai chegar, que chegue de maneira mais branda, que as pessoas já estejam aí bastante vacinadas, bastante gente vacinada, eu acho que isso vai de maneira otimista, no meu pensar, deve reduzir um pouco a transmissibilidade, mas a gente não pode baixar a guarda. Em momento nenhum, a gente vai pensar nisso.
Até quem for vacinado, né, deve manter, usar máscara, quem mesmo estando vacinado, manter o distanciamento, mesmo estando vacinado, usar álcool em gel, fazer toda a higienização, porque é um vírus muito novo, né, uma doença nova, que tem desdobramentos que a gente ainda não conhece como um todo. Talvez a vacinação é que pudesse andar mais rápido, né, Gilvan? Isso nos ajudaria. É verdade. Eu acho que também, falando na vacinação, nós, no mesmo dia que assinamos o protocolo de cooperação com o governo do estado na arrecadação das cestas, nós ofertamos os nossos pontos físicos para, se necessário fosse, usados como pontos de vacinação. Entender que são pontos bastante visitados, com estrutura suficiente para fazer atendimento, seja nos estacionamentos, nos prédios e nas situações de estruturas que estivessem de acordo com as exigências. Então, também ofertamos essa situação ao governo e às prefeituras, em todo o estado, onde precisar. Os supermercados também estão disponíveis, porque para nós, agora, nesse momento, eu acho que para todo mundo, pouco importa o que ficou para trás, nessa situação de não comprou, que deixou de comprar, é vacina A, é vacina B. Acho que temos que fazer chegar todos os tipos de vacinas, aquelas aprovadas, e a que tiver aí é para ser usada, é para ser tomada, e num tempo mais rápido possível, né? Porque só assim a gente vai conseguir sair mais rapidamente dessa situação que a gente se encontra. Perfeito. Gilvan, qual foi a pergunta que eu não fiz em relação à surra, Gilvan Michelos, que o senhor queira esclarecer para os nossos ouvintes? São 20 emissoras de rádio em todo o Rio Grande do Norte que vai estar ali ouvindo, e também através das redes sociais da PNTV. Qual foi aquela pergunta que eu não fiz que o senhor acha importante compartilhar com os ouvintes e com aqueles que nos veem? Na verdade, eu vou usar o tempo que você está me dando, Pedro, não para fazer uma pergunta e uma resposta, mas para fazer uma convocação a toda a população do Rio Grande do Norte, para que todos que possam colaborar com aqueles que não podem, procurem a unidade do supermercado, faça a sua doação, seja de um item, seja de uma cesta. Se também não puder fazê-lo, não quiser ter o trabalho, faça de maneira remota, por telefone, através dos canais online, das empresas de sua preferência. E se não puder também fazer isso, ajude alguma pessoa próxima à sua casa, à rua. Vamos ajudar as pessoas, vamos se ajudar, porque o momento é muito difícil e quem tem fome tem pressa. Não pode esperar pelo amanhã. Ô Gilvan, tem um tempinho aqui para eu lhe perguntar, porque teve o auxílio moradia, o auxílio emergencial no valor de R$600, e naquele momento foi importantíssimo para aquelas pessoas, sobretudo as pessoas que estão na economia informal. Conversei com várias pessoas aqui que estão na economia informal, por exemplo, trabalhar de jardineiro, fazendo bico nas casas, uma classe média que contratava, e as pequenas empresas deixaram de receber essas pessoas justamente por causa do contato, da necessidade do isolamento. Mas o auxílio, naquele momento, não somente foi importante para as pessoas, como também para a economia, né? Eu imagino que as lojas de bairro, das comunidades, foram ajudadas, né? Nesse sentido de poder vender mais, né? De circular mais a economia. Qual a sua leitura sobre essa questão? Olha, Pinto, a questão do auxílio, como eu lhe falei, no primeiro momento ele ajudou bastante, né? Realmente ele trouxe até uma renda talvez até a mais, acrescentou até um pouco a mais nos informais, aquelas pessoas que faziam uso do Bolsa Família, né? Então até incrementou. Mas aí, a partir de então, ocorreram agora a questão dos desempregos, do acúmulo do desemprego, do aumento do desemprego na situação que já era ruim. Né? Até vi uma notícia aí que eu achei que até que foi um pouquinho mal interpretada, que foi lida aí antes da entrevista do professor Oswaldo, que é a questão que o presidente hoje ele reeditou a suspensão dos contratos de trabalho. Isso é uma medida para proteger o emprego. É uma medida que se faz para não se demitir o empregado. Aquela empresa que está
fechada, que está com uma situação que não pode funcionar, no lugar dele demitir, ele faz uma suspensão, o governo entra com pagamento e depois ele retorna. Então, isso é importante voltar. Fazia desde o início do ano, de janeiro, que não tinha essa situação oficializada. Por exemplo, gestantes que não possam ser afastadas de maneira legal. Como é que você faz para afastar do trabalho? Através da suspensão do contrato de trabalho, que agora voltou a ser legalizada. O ano passado poderia ser feito, a partir de janeiro não pode mais ser feito. Para você ter ideia, você queria afastar uma grávida do trabalho por questões de proteção e você não conseguia de forma legal. Você deixaria em casa por conta própria, mas não tinha cobertura nenhuma. E agora você pode. Né? Então, são várias questões que são feitas para facilitar a manutenção do emprego. Como também essa ajuda que está sendo dada agora de maneira menor, não vai ajudar, mas vai vir, é melhor do que nada. Mas não vai resolver o problema. Então, nós temos que tratar as duas situações. Temos que tentar manter as empresas abertas, funcionando. Os informais são muito importantes. Não adianta o comércio formal estar funcionando, as lojas de roupa, de calçado, os shoppings, os bares. Se aqueles informais que fazem a economia girar muito mais rápido, que é o dia a dia, é aquele que ganha de manhã, já consome à tarde, no outro dia ganha de novo, já consome de novo, entendeu? Então, isso é que faz funcionar a macroeconomia do nosso Estado. E eles estão podendo trabalhar, estão parados, estão sem renda nenhuma. Então, é uma dificuldade muito grande. Né? Nós entramos novamente na ciranda da causa e da consequência. Perfeito. Queria agradecer ao presidente da Surne, Gilvan Michelos, pelo seu tempo, pela sua entrevista. Muito obrigado por conversar conosco, Gilvan. Eu que agradeço, meu amigo, estou sempre às ordens conosco. Receba o nosso abraço, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pelas parcerias que você está fazendo aí com a Cruz Vermelha, com o governo do Estado, com a sociedade civil, no sentido de contribuir. Cada um de nós temos de contribuir nesse momento de dor e de insegurança alimentar. Um grande abraço a todos vocês e até mais. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte.